Pois é, hoje nós vamos apresentar o nosso primeiro relatório da Comissão Cidadã de Inquérito sobre os atos que sucederam após 30 de outubro de 2022. E nós vamos priorizar que esse primeiro relatório seja sobre o ato terrorista que aconteceu no aeroporto de Brasília da noite de 23 para 24. Por que nós estamos trabalhando com mais ênfase em cima desta questão? Porque de todos os atos, de tudo que aconteceu, né, de lá para cá, o fato mais grave, de fato, foi o ato terrorista, né, do aeroporto em Brasília. Por quê? Porque esse sim tem característica de terrorismo, o resto não. Este sim, ele tem todos os elementos que levam a etiqueta, né, a logomarca, a interpretação de que sim seja um ato terrorista. Por que é um ato terrorista? Porque o ato em si é provocar terror, entendeu? É o gesto que faz o ato. A intenção do ato é provocar terror. Se era fake, se não era fake, não interessa. A intenção era provocar terror. Então, sim, é um ato terrorista. Atentado? Não sei. Ato? Sim, ato terrorista. E foi assim que foi tratado por toda a mídia, né? Tanto nacional como internacional. A questão, eles colocam como um atentado terrorista. Nós, da CCI, vamos colocar com ato terrorista, não como um atentado. Ato terrorista, um ato para provocar terror, tá certo? E eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, aqui é Minas Gerais, um estado de espírito, e tá aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Desde já agradecer vocês que estão contribuindo, porque a CCI vai ser a primeira comissão, né, de inquérito que vai apresentar o primeiro relatório sobre, né, os desdobramentos do dia 30 de outubro até o dia 8 de janeiro, tá certo? E quero dizer para vocês com toda certeza, o que vocês vão ver aqui, né, é um relatório mais perto da verdade, porque a verdade é inalcançável, né? Você sempre chega perto da verdade. Então, este sim será o relatório mais crível que vocês vão ter acesso sobre o assunto ato terrorista no aeroporto de Brasília. E os três personagens que nós vamos trazer aqui, né, nós já temos imagem dos três, do George Washington, do Alan dos Santos Rodrigues e do Wellington Macedo, tá certo? Já falamos sobre o Jorge, já falamos sobre o Alan, agora vocês vão conhecer um pouco do Wellington Macedo. Quem que é o Wellington Macedo? O Wellington Macedo é um jornalista, né, um blogueiro, e que foi o motorista que levou o Alan dos Santos até o aeroporto para ele colocar o artefato explosivo ao lado de um caminhão-tanque. E o George Washington? O George Washington é o cara que elaborou o explosivo, entendeu? Entregou para o Alan dos Santos e o Alan dos Santos pegou carona com o Wellington Macedo e colocou o explosivo lá no aeroporto, tá certo? Então, antes de eu introduzir, né, com as falas desses três personagens, que é a síntese, né, do que a gente precisa, né, de tudo que a gente assistiu, de tudo que a gente garipou, pesquisou, avaliou, ponderou, entendeu? Nós separamos um trecho de cada um dos três para vocês terem ideia do que nós estamos falando, tá certo? Mas antes eu quero fazer um preâmbulo, sabe, para vocês terem um entendimento, né, de como as coisas acontecem no Brasil. Nós tivemos sim uma eleição polarizada, entre que prevaleceu um debate sobre, né, centro, esquerda e direita, né, e essa polarização se deu muito além dos conceitos de administração pública, mas ainda sobre conceitos de costumes, de valores, entendeu? De pessoas. Então, ela foi uma campanha muito acirrada. Por quê? Porque ela extrapolou o caráter público, sabe? Caiu no lado pessoal, no lado de valores, de pessoas. E isso criou um clima de tensionamento social.
Então você tinha dois grupos políticos, né, que estavam disputando uma eleição que se diz polarizada, acirrada, né, e que o resultado desagradou um, né, e deixou o outro, o que ganhou ficou desconfortável com a negação, né, da aceitação do resultado das eleições. Então, isso aí fez criar um clima da seguinte forma. Bem, então, os que são de direita, que não aceitaram, né, o resultado das eleições, da forma como que foi feito, começaram a protestar, se manifestar, e começaram a fazer manifestações públicas, né? Movimentação nas ruas, depois concentração na frente dos quartéis, dos QGs. Aqueles que apoiaram, que votaram e que se identificaram com a proposta do governo vencedor, via nesse movimento, né, assim, olha, vocês estão querendo prejudicar a posse, né, e a legitimação do governo que nós elegemos, que nós queríamos eleger. Então, a necessidade do governo de desqualificar esse movimento era intensa, do governo eleito, né, de desqualificar esse movimento era intensa. E aí, pessoas que eram ligadas a esse grupo da esquerda, que participaram, ou que votaram, ou que são militantes, que são filiados a partidos políticos, já foram candidatos a vereadores, porque política diz que só tem uma porta, né? Porta de entrada, não tem porta de saída. Então, muitos deles falaram assim, olha, nós vamos nos voluntariar para agir como contra-informação, né, infiltrados, para poder desqualificar esse movimento, na expectativa de não só fazer com que a minha vontade, né, do governo que eu elegi e que eu votei prevaleça, mas também como a oportunidade de ganho social, né, de ganho material, de ganho profissional. Olha, eu vou estar ajudando o governo que está eleito, né? Então, eu vou estar fazendo uma missão para o futuro governo e eu vou estar bem na fita com esse governo. Então, na expectativa de conseguir algum cargo, alguma promoção, né, algum engajamento, né, e, enfim. Então, como dito isso, né, nós temos esses três personagens aqui. E eles se misturam dentro desse contexto. O George Washington é um cara que veio do Pará, certo? Não tem nenhum histórico com o movimento de direita. No seu passado, na sua história, ele não tem ligação nenhuma com o seu movimento de direita. O Alan dos Santos Rodrigues, que é o rapaz que colocou a bomba lá no aeroporto, né, também não tem histórico nenhum com o movimento de direita. Pelo contrário, chegou até a ser candidato a vereador por um partido da base do governo Lula. E é uma pessoa que se diz próxima, né, a ações militares, né, tem facilidade de lidar com isso. E você tem o Wellington Macedo, que é um jornalista, esse sim tem histórico ligado à direita, né? E nós vamos conhecer a história do Alan dos Santos e vocês vão descobrir, né, a história dele. Aí tem essa reportagem que eu vou colocar aqui, ó, tá aqui já. Opa, nessa não. Peraí. Ela tá aqui no final. Tá. Essa aí, ó, é uma matéria dele. Quem é o jornalista bolsonarista que ajudou a colocar a bomba em caminhão em Brasília? Então eu vou ler o texto para vocês terem uma ideia de quem é o Wellington Macedo. Terceiro envolvido na preparação de um ataque à bomba em Brasília em dezembro do ano passado, o jornalista cearense Wellington Macedo de Souza, de 47 anos, teve a identidade revelada neste domingo em reportagem do Fantástico. Essa matéria foi publicada no dia 16 de janeiro de 2023. Ele estava em prisão domiciliar, é considerado foragido após retirar de forma ilegal a tornozeleira eletrônica que usava. Macedo já havia sido preso pela Polícia Federal em setembro de 2021, suspeito de articular e financiar um ato antidemocrático no dia 7 de setembro daquele ano. Em outubro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a soltura
do jornalista. Moraes entendeu que não havia mais justificativa para a manutenção da prisão, uma vez que a data do ato já havia passado. O ministro, então, determinou que Macedo ficasse em prisão domiciliar com uma tornozeleira eletrônica. Antes de ser preso, o jornalista deu uma declaração polêmica sobre uma possível invasão do STF no 7 de setembro de 2021. A possibilidade é de 80%, aí entre aspas, né? A fala de Wellington Macedo. A possibilidade é de 80%, são centenas de ônibus. Quando falamos que o povo está indo para Brasília para retomar o poder, é a retomada do poder, já que o presidente da República não tem mais poder, afirmou, fecha aspas, né? Afirmou, segundo o Estado de Minas. Macedo foi candidato a deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, nas eleições de 2022. E em uma rede social, ele dizia ser fundador da Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Mesmo condenado, o jornalista frequentava o acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A denúncia do Ministério Público do Distrito Federal contra Macedo e outros dois envolvidos na explosão da bomba nos arredores do aeroporto foi aceita pelo Tribunal de Justiça neste domingo. O trio, identificado após a prisão de George Washington de Oliveira Souza, ele admitiu em depoimento ter participado de um plano para provocar as Forças Armadas a decretarem estado de sítio e realizarem uma intervenção militar, o que é inconstitucional. Segundo a denúncia, Washington Souza, Alain Diego dos Santos e Macedo, Washington Macedo, montaram um artefato e entregaram o material para que fosse colocado no caminhão de combustível pelo jornalista. Os réus responderão pelo crime de explosão quando se expõe a perigo à vida de integridade física ou patrimônio de outrem mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou de substância de efeito analógico. A pena é de 3 a 6 anos de prisão e pagamento de multa. Tá. Agora volta para mim aqui. Essa aí foi a matéria que saiu na Capital, né? Na metade do mês de janeiro, depois que descobriu, né, quem eram os envolvidos, já estavam presos e tal. Quer dizer, o George Washington preso, o Alan dos Santos preso, o Wellington Macedo, o motorista, ele ainda se encontra foragido, tá certo? Tá. Então, o Wellington Macedo, ele é realmente um cara de direita, um cara, né, apoiador do Bolsonaro. Ele é jornalista, blogueiro, né, ele tem um canal no YouTube. E ele esteve na época que houve aquele tensionamento entre o governo Bolsonaro e o STF, que ficava tentando, né, tomar iniciativas que eram do Poder Executivo. Então, essa que a gente chama assim, né, de ativismo político do STF no governo do Bolsonaro, né, que deixou o Bolsonaro um pouco limitado nas suas ações, e o Bolsonaro, muitas vezes descontente, né, usava nos seus discursos públicos atos, né, em desagravo essas atitudes do STF. Então, o Alan dos Santos entendia que o povo deveria fazer essa grande marcha no dia 21 de setembro de 2021, o que aconteceu de fato, né, para mostrar que o povo tem o poder, né, que não é o STF que manda. Então, essa foi uma mensagem que o Alan dos Santos, o Wellington Macedo passou, né, na sua mídia. E por esse gesto, ele foi autuado pelo STF, o Alexandre de Moraes, né, e recebeu um processo, foi preso, né, ficou 40 dias preso sobre isso, sobre essa fala, hein, gente? Depois diz que não tem liberdade de imprensa, hein? A turma aqui não é fácil, não. E depois ele foi solto com tornozeleira, mas ele continuou participando, né, desses gastos. E aí, vamos conhecer quem é, né, a participação dele no processo. O Wellington Macedo, ele fez amizade com o Alan dos Santos Rodrigues, assim, no QG, porque o Alan dos Santos,
era, né, se aparece como uma pessoa infiltrada, e ele fala realmente nas falas dele que ele era realmente uma pessoa nesse sentido. Você vai ver alguma coisa do George Washington aqui também. E essa amizade do Alan dos Santos com o Wellington Macedo aconteceu no QG. Só que o Alan dos Santos, ele era, né, estava ali como agente disfarçado, né, de esquerda. Então, a ideia dele era envolver, levar o pessoal para esse tipo de acontecimento. Já o Wellington Macedo, em segundo o Alan dos Santos, o Wellington Macedo chegou a ser muito hostilizado por pessoas que frequentavam o QG. Até teve uma briga lá, uma coisa assim, inclusive agrediram a esposa dele, isso segundo o Alan dos Santos. Por quê? Porque o Alan dos Santos, porque o Wellington Macedo, que era o jornalista e que ficava fazendo coberturas lá no QG, né, ele filmava todo mundo, inclusive os infiltrados. E isso incomodava os infiltrados, porque, ora, se ele divulga e joga no blog dele, ou no canal do YouTube, né, esses infiltrados passariam a ser identificados com pessoas que conhecem ele e falam assim, ó, não, aquele cara que está ali eu sei quem que é, ó, ele votou no Lula, ele é do PCdoB, ele é do papapá e tal, entendeu? Então, eles ficavam incomodados com essas filmagens do Macedo. E aí houve essa agressão. E aí, né, a intenção do Alan dos Santos de colocar essa bomba no aeroporto, né, tem a ver com o fato do Wellington Macedo usar tornozeleira eletrônica. Então, ou seja, o Wellington Macedo ele estava sendo rastreado. E aí, o carro, ele pediu uma carona para o Wellington Macedo, pela amizade que eles fizeram no QG, né? O Alan dos Santos pediu essa carona para o Macedo, para ir com ele até o aeroporto e deixar né? Ele não sabia do que se tratava, ele só pediu uma carona. O Alan dos Santos disse, preciso de você me dá uma carona, tá? Deixa eu deixar um negócio aqui, tá? Depois parou com ele no orelhão, né, para fazer telefonema. O Wellington Macedo não estava sabendo de nada. Aí falou, tá, eu espero você aqui. Aí o que o Alan dos Santos fez? Ligou para as autoridades para dizer, olha, tem uma bomba colocada ali, estou fazendo uma denúncia anônima. Quer dizer, se não fizer a denúncia anônima, né, ninguém vai descobrir que tem uma bomba ali. Então alguém tinha que fazer essa denúncia. E aí o Alan dos Santos, né, a estratégia era fazer essa denúncia, tem uma bomba ali. E aí a polícia foi lá, né, na madrugada, achar essa bomba. Né? E o Alan dos Santos vazou, né? O George Washington vazou. E o Wellington, que teve o carro dele que passou ali, viu a notícia depois de manhã, assim na madrugada, né? Já de manhã cedo, né? Olha, um explosivo aqui de bomba aqui foi encontrado aqui no fulano de tal. O Wellington Macedo ficou cismado, falou, pô, será que foi isso que eu parei lá? Aí ele foi lá de carro, né? No outro dia, para ver se estava lá. E já estava cheio de polícia lá. Aí ele falou, caramba, rapaz, o Alan dos Santos colocou uma bomba aqui, né? Caramba, então eu estou sendo perseguido e eu estou com essa tornozeleira. Ele cortou a tornozeleira e vazou, porque, pô, eles vão saber onde é que eu estou, né? E aí ele estava com medo de ser preso por causa desse episódio. Então vamos entender isso, né, com as imagens que eu vou trazendo aqui. O jornalista Evandro Eboli, ele teve acesso ao depoimento do Wellington Macedo, é um jornalista envolvido naquele caso da bomba no aeroporto. Ele está foragido, Bosco, desde a véspera do Natal e disse que ele estava dirigindo o carro, né, na ocasião daquela tentativa de atentado no aeroporto de Brasília. Pois é, e foi possível rastrear a presença dele nesse episódio porque ele tinha uma tornozeleira eletrônica. Depois, no Natal, ele cortou a tornozeleira e segue foragido. Tem mais um vídeo que o Evandro divulgou nas redes sociais, vamos ver. Fui para casa, muito nervoso, pensei em ligar para a polícia e ao mesmo tempo eu fiquei com medo por causa do monitoramento. Eu sofri muito. Quando eu passei 40 dias naquele presídio, 41 dias sem ter feito nada.
Então esse é o Wellington Rodrigues, Wellington Macedo, tá certo? Vocês conheceram ele. Tem mais um depoimento dele. Eu vou passar agora. Deixa eu ver onde é que está. Porque eu acho que eu peguei o depoimento dele aqui. Vamos ver aqui. Eu baixei 2 arquivos dele, gente. Então eu fiquei meio perdido aqui qual que era o mais importante. Esse tem essa fala dele, né? Washington Macedo, 1 minuto. Washington Macedo, 1 minuto. Espera aí. Ao vivo, eu estou ao vivo. Tudo que eu faço aqui não tem corte, né? Tá, eu vou colocar aqui essa aqui que está mais completa. Tá, não é bem o que eu editei não, mas vamos lá. Aqui para a nossa conversa, o jornalista Evandro Eboli, ele teve acesso ao depoimento do Wellington Macedo, é um jornalista envolvido naquele caso da bomba no aeroporto. Ele está foragido, Bosco, desde a véspera do Natal, quando a possibilidade de atentado acabou sendo frustrada. Eu vou tentar passar aqui a fala dele, que é a segunda fala dele. Ele tem uma fala e vou passar a segunda fala dele. Pra vocês verem. Vamos lá. Natal ele cortou a tornozeleira e segue foragido. Tem mais um vídeo que o Evandro divulgou nas redes sociais, vamos ver. Fui para casa, muito nervoso, pensei em ligar para a polícia e ao mesmo tempo eu fiquei com medo por causa do monitoramento. Eu sofri muito. Quando eu passei 40. Peraí, desculpa, essa aí eu já passei. Peraí, tem uma outra dele. Acho que é essa aqui, ó. Vamos ver. Vamos mostrar aqui do Twitter dele um pedacinho do que disse este Wellington Macedo, que está foragido, Bosco. Vamos ver. Então, o que estava acontecendo? Peguei o carro e voltei no lugar sozinho. Eram umas 8 horas da manhã. Você voltou no local sozinho depois? Eu queria saber se era verdade aquilo. Eu só ia acreditar se eu visse a polícia no local. Eu vi muita polícia no local. E às 8 horas você foi lá, viu muitos policiais no local, a caixa ainda estava lá, como que estava a situação? Estava tudo isolado. Eu dei graças a Deus por aquilo ter explodido, aquele caminhão. Eu voltei para casa sem saber o que fazer. Então, por que o Alan dos Santos era importante, né, para esse esquema? Porque por ele ter uma tornozeleira e ter uma história envolvida, né, com o apoio da direita, era uma presa fácil de ser identificada. Olha, passou um carro ali na hora que deixou a bomba. O carro passou, né, e no monitoramento, né, da tornozeleira, descobriu-se, olha, foi o Wellington Macedo, o bolsonarista que estava lá no QG, o repórter, que já foi preso e patatá. Então, a estratégia, né, do George Washington, Alan dos Santos, era envolver, né, a direita dentro desse episódio para colocar como se fosse realmente um atentado feito, né, pelos movimentos do pessoal do QG. Mas, na verdade, a gente está entendendo aqui, né, e esse é o que a gente vai sustentar no nosso relatório, né, que George Washington e o Alan dos Santos foram 2 pessoas infiltradas que usaram, né, o Macedo para fazer esse ato terrorista. E esse ato terrorista, por que não é atentado terrorista? Porque eles não iam tentar explodir essa bomba. A bomba não foi feita para explodir. O artefato era realmente material explosivo, mas ele não tinha potencial de acionamento. E vocês vão ver isso no depoimento, né, do Alan dos Santos e do George Washington. Vamos passar agora para esses 2 personagens para vocês acompanharem.
Aí imagina que você passa a vida toda, que nem eu, auxiliando policiais, ajudando a sociedade de todas as formas, socorrendo, fazendo parte de todas as entidades que participam, certo? E daí você acaba vendo uma forma diferente, um extremismo que você não acreditava que existia. Mas daí quando você chega, você acha que é brincadeira, que tipo assim, um está falando uma coisa, outra coisa. Aí você acaba vendo que isso... Você acaba vendo, não, isso aqui não vai acontecer. E daí, vai passando os dias, você vai vendo que vai acontecendo e está ficando sério. E daí você, sempre por estar no meio ali das reuniões, das pessoas conversando, você acha que não é sério. Aí você acaba se envolvendo ali e as pessoas chegam com o material e falam que vai fazer. E daí eu sozinho, já estava sozinho aqui em Brasília. Se a pessoa mostrou para mim o material e que ia fazer, como que eu ia sair depois de ser ameaçado? Uma coisa, eu poderia não querer levar o artefato e eles sumir comigo e me matar, porque tentaram, mas eu não preciso falar, porque eu já falei nas outras questões, não está nesse depoimento. O senhor tem medo de que aconteça alguma coisa com a sua família? Tem medo. Eu não sei se aconteceu, eu não sei se a minha família, alguém morreu ou está viva ainda, porque ninguém me informa, ninguém deixa eu falar com a minha família, nem fazer uma videochamada com a minha família, ninguém nunca me deixou fazer. Então, eu nunca falei com meus familiares. Então é isso. Eu não sei o que fizeram, eu vim, não tive medo no presídio, eu falei a verdade para muita gente que está preso, que fez lá. Tem muita gente que não fez nada e está preso. Então, teve um motivo. Então, eu levei, porque tinha que levar para mim não sofrer represália com a minha família. Só que, automaticamente, eu deixei, e o Hélito me deu uma carona. O Hélito, em momento nenhum, o Hélito é o do carro. Em momento nenhum, ele teve culpa de nada, porque eu pedi uma carona, certo? Que está na oitiva. Eu pedi uma carona e ele me deu. Ele nem sabia o que era, ele ficou sabendo depois que eu coloquei. Aí eu pedi para ele me levar nos orelhões, se nós fomos, e foi indicado a polícia. Liguei para a polícia informando, só que eles não entendiam. Só que a gente estava com medo. Quando eu voltei para o aeroporto de volta ali, na frente, na via aérea... O senhor que ligou para a polícia? Eu que liguei para a polícia. O caminhão já tinha saído. E estava a caixa no chão. E daí, como estava jogada já, eu não tive coragem de pegar. O senhor se arrependeu na hora e ligou para a polícia? Não, eu já tinha ligado para a polícia. Já tinha informado que era para eles ir lá e retirar. Porque daí a minha parte eu tinha feito. Então tá. Da minha parte, eu já tinha feito. O que ele quis dizer? Você viu que no começo que ele fala, olha, eu trabalhei, ajudei muitos militares, Então, ele era um cara da esquerda, que estava ali, né, fazendo um trabalho de contra-informação, né, infiltrado, e tinha a perspectiva, né, de ascensão social dentro do novo governo. Né? Esse é o que a gente vai sustentar no relatório. E, na medida que ele foi se envolvendo, ele foi vendo, olha, esse negócio aqui está meio esquisito, está indo para além, eu acho que não ia acontecer isso, mas está acontecendo. Então, quer dizer, ele participou do dia 12, lá na diplomação da chapa do Lula e do Alckmin, quando aconteceram aquelas explosões botaram fogo em ônibus, aquelas coisas todas, né, na prisão do Sererê. Então ele estava lá, ele foi partícipe, né, inclusive ele mesmo relata que ele teve que entrar em ônibus que estava sendo queimado para tirar o pessoal lá de dentro. Né? E quando ele aparece também nas manifestações, quando o cacique está fazendo aqueles pronunciamentos aguerris contra Alexandre de Moraes, sabe? Que o pessoal estava filmando, e o pessoal que fica em volta, assim, segurando umas plaquinhas em inglês, todo mundo usando chapéu, boné, né? Esses boné era como se fosse assim, a farda dos infiltrados. Você quer identificar quem são os infiltrados? Eles se identificavam com bonés. Olha, você está com boné? Então você é um dos identificados. Então, você está vestido de amarelo, né? de bolsonarista, de patriota, sei lá, mas usando um boné. Aí um identificava o outro, entendeu? E o Alan dos Santos estava ali, inclusive tem um momento que ele aparece nas imagens, levando água para o Sererê, porque o Sererê ficava falando lá, toma aqui uma água, Sererê, fala aí e tal. O Sererê ali, né, no meio de infiltrados, sendo gravado, né, sendo atiçado para poder se criminalizar e virar alvo fácil para o Alexandre de Moraes. Tá. Então, o Alan dos Santos, ele é um personagem ativo, porque ele teve não só no 8 de janeiro, quer dizer, no 8 de janeiro ele não esteve, ele esteve no 12 de dezembro, como nesse episódio da bomba, né?
Até na comissão da CPI do Distrito Federal, aquele deputado do PSOL, né, que aparece lá no meio dos infiltrados, no dia 12, né, fala assim para ele: você quis ter um protagonismo maior, né, quer dizer, você quis ser mais do que você deveria ser, quer dizer, você deveria ficar mais na moita, você se expôs muito, né, por isso que você está pagando esse preço. E o que mais? Agora nós vamos para o George Washington, né? O George Washington vai falar sobre... Inclusive o Alan dos Santos, ele não ficava no QG, né? Ele frequentava, mas ele hospedou o tempo todo numa pousada. Ele ficou mais de 45 dias lá, bancado não sei por quem, numa pousada. Então, quando ele diz: olha, eu não posso sair mais, porque, vocês já me apresentaram a bomba. Então, a ideia de vocês é aquela, é a turma do 12, né, que fizeram aquilo. Então, você já sabe demais. Você não pode sair agora. Se você sair agora, a gente vai achar que você vai dar para trás e vai jogar a gente no fogo. Então, ele foi tendo que avançar, né, dizendo que a família dele estava sendo ameaçada. Então, agora vamos para o depoimento de George Washington. E, olha, a gente tem que prestar bastante atenção, porque quando a pessoa procura, sabe, e atinge a família da pessoa, a pessoa, ela sabe, ela sente. E quando tem o lado emocional, que vai lá no íntimo dela, aí ela solta uma verdade, sabe? Repare bem nesse depoimento de George Washington, o cara que elaborou a bomba, que entende de tanque de combustível, entendeu? Aí tem aquele caminhão de combustível lá, parado, entendeu? E a ideia era colocar a bomba do lado do caminhão do combustível. Então, o Alan dos Santos é um especialista em caminhão de combustível, caminhão-tanque. Vamos ver. O senhor se considera um homem de negócios bem-sucedido com sua empresa de gás no Pará? Permanecerei calado, senhora. O senhor tem uma estrutura familiar e com esposa e filhos, não é isso? Certo? Eu sou casado há 33 anos, senhora. Tem filhos? Tenho 2 filhos. E qual o seu propósito? Posso continuar um pouco aqui? À vontade. Sou casado há 33 anos. Tenho 2 filhos. Um dos filhos requer cuidados especiais. Requer algo de diferente, especial. E há 37 anos da minha vida, eu trabalho dentro de empresas de caminhão-tanque, de petróleo, de garagem, de transporte de combustível naval. Então, desses 37 anos, eu me afastei muito pouco desse ramo de combustível, de inflamáveis, vamos se falar. Seria uma loucura, uma insanidade da minha cabeça colocar algo que explodisse um caminhão-tanque. Eu acabaria com toda a minha vida. Eu tenho 55 anos. Como alguém falou aqui dentro, que eu estou insano. Não estou. Não estou. Então, antes de continuar com essa fala dele, por que ele diz que ele conhece o tamanho, né, da dimensão do que poderia acontecer se um caminhão-tanque com combustível de aeronave explodisse ali, né? E aí ele fala na posição de pai: olha, eu sou pai, entendeu? Tenho um filho que precisa de cuidados especiais, trabalho com tantos anos nisso. Ou seja, ele foi envolvido dentro de uma estratégia, né, que a base, né, a estratégia daqueles que queriam legitimar, né, a eleição do Lula, falou assim: olha, nós temos que criar fatos, né, para desqualificar o movimento dos patriotas que estão questionando o resultado das eleições. Então, vamos criar um factoide de que houve um atentado terrorista ali. Associa-se o atentado terrorista ao QG usando o Alan dos Santos. O Alan dos Santos não.
o jornalista Wellington Macedo, que estava com tornozeleira, né, que ele conseguiu, né, fazer amizade com o Alan. O Alan abusou dessa amizade para colocar o Wellington dentro desse link que liga esse atentado ao QG. Então precisava desse link. E aí usaram o Wellington Macedo, tá certo? O George Washington é o cara que entende, né, de combustível, aquela coisa toda. Falou assim: olha, eu não vou botar uma bomba ali para explodir. Nós vamos colocar ali um artefato, mas não vai ter capacidade de explodir, né? Vai ser só para criar um factoide, quer dizer, para criar o ato terrorista, né? Olha, um atentado à bomba, isso é terror, põe terror na sociedade, entendeu? Então é sim um ato terrorista. E a gente entende que isso foi praticado pela esquerda para tentar associar o movimento dos patriotas desse contexto, entendeu? Para criminalizar o movimento dos patriotas. Tanto esse como do 12 de outubro, 12 de dezembro, no dia da diplomação, que nós já explicamos amplamente aqui. Ainda não apresentamos o relatório do dia 12. Estamos apresentando agora o relatório do dia 23 para 24, entendeu? Que é a questão da bomba, que é o mais importante, gente. Porque isso sim é um ato terrorista, tá certo? Agora, se isso foi feito para criminalizar, isso aí é muito mais grave, né? Porque você coloca toda uma ação de governo de um governo que está começando a sua eleição agora. Então, era antes dele assumir, mas já está criando esses episódios aí, tá certo? Então, vou terminar aqui com a fala dele e a gente termina essa participação do relatório. Agora, esse é praticamente o meu currículo. Há 37 anos, praticamente no mesmo ramo. Eu não seria louco de colocar um artefato explosivo em cima de um caminhão. Jamais na minha vida. Ele confessou. Esse é o momento de poder esclarecer isso. Por que fez isso então? Pois é. Ele confessou. Eu confesso. Isso vai por autofilho? Continue, por favor. Pois é, eu queria lhe perguntar se o senhor chegou a pensar no seu filho, na sua família, quando fez isso. Senhora, naquele acampamento, se existia informações e contra-informações. E o que tinha muito ali dentro chamava-se infiltrados. Muitos mesmo. Não era pouco, não. Uns apareciam, quando era descoberto, aparecia outros. Tinha ônibus de infiltrados. E isso o Exército detectou. Sou eu. Vamos respeitar a palavra do depoente. Se falou muito aqui que ele não ia falar. Agora que ele está falando, eu peço a todos que mantenham o silêncio para ouvi-lo. Acrescenta mais um minuto. Vou acrescentar mais um minuto para a deputada, a senadora. Obrigada, presidente. Continue, por gentileza. Infiltrados são pessoas que não faziam parte daquele acampamento. E como o senhor conseguiu identificar esses infiltrados? As próprias Forças Armadas identificaram muitos. Tanto que foi retirado de dentro do acampamento todos os ambulantes que estavam ali vendendo objetos. E as Forças Armadas estavam nesse acampamento? Forças Armadas estavam fora do acampamento, mas eles faziam a ordem de toda a região, de toda a área. Como que eles identificaram? Como que eles ficaram sabendo disso? Fazendo a segurança. E como eles souberam quem eram esses infiltrados?
inteligência deles. E quem que participou dessa investigação? Quem participou dessa investigação? E como que ele teve acesso a isso? Aí eu permaneço calado porque eu não sei quem participou dessa. Ao alugar apartamento em Brasília, por que e por quanto tempo o senhor pretendia aqui permanecer? Permanecerei calado, senhora. Então eu deixei esse finalzinho para mostrar para vocês, porque ele era realmente do grupo dos infiltrados. Ele ficava num apartamento alugado em Brasília. E talvez não era ele que pagava, tá certo? E ele ficou lá há muito tempo, porque ele ficou lá do dia 12, ele foi para lá em novembro. Em novembro. Porque ele chegou a participar de uma audiência pública lá na Câmara, né, no Congresso, em novembro. Tá. E o que eu queria falar para encerrar? Então, antes de enquanto eu não lembro aqui o que eu ia terminar, para encerrar, não esqueça, gente, esse é a Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 55, está aí o nosso jpnoticias@gmail.com, é o nosso Pix, tá? Você contribuindo, você está trazendo a possibilidade da cidadania se representar diante desse cenário que estamos vivendo no Brasil hoje. Não se espera muito, né, desses grandes órgãos de imprensa que estão aí, né, já com posição declarada politicamente e que muitas das vezes estão se comprometendo até com a sua credibilidade, tá certo? E nós temos também na CPMI, lá na CPI, a dificuldade, né, dos parlamentares de lidar com, né, a resistência que a base governista coloca para que eles avancem com as investigações. Não só criando questões de ordem, criando empecilhos, tumultuando, fazendo narrativas. E aqui a CCI ela tem essa facilidade de poder avançar de forma serena, porque aqui a gente não está querendo incriminar ninguém. A gente só quer achar a verdade. A CPI, Comissão Cidadã de Inquérito, a missão dela é pacificar o país, não é colocar um contra o outro, entendeu? A gente vê aí, ó, o Alan dos Santos era um cara que tinha pretensão de participar do futuro governo. O Jorge Washington tinha pretensão de participar do próximo governo. Se envolveram nisso, achando que estava fazendo uma coisa razoável. Só que a coisa foi ganhando proporções, entendeu? E que tinha pessoas mal intencionadas. E como tinha um grande aparato, não só do judiciário, como da grande mídia e de parte também, né, de forças policiais ali, que também tinham interesse no novo governo que estava se iniciando. Quer dizer, eles entraram nessa, entendeu? E o coitado do Wellington Macedo, que estava ali do outro lado, né, ideológico, defendendo a lisura do processo eleitoral, a transparência, né, aquilo tudo que a gente já cobrou aqui, que vocês já estão cansados de saber. Então, criou-se esse episódio todo, tá bom? Então tá aí. Se vocês gostaram, comentem, tá bom? Porque aí esse é um relatório, eu estou mandando para a plenária. Plenária são vocês é que vão acrescentar ou retirar alguma coisa que a gente colocou aqui, entendeu? Aprofundar esse entendimento para a gente fazer o relatório final, tá certo? Então, essa aqui é a leitura do relatório. Agora cabe a você, nos comentários, fazer sua ponderação, justificando, questionando. Fala, João, essa parte aí você corta, essa parte aí não está boa. João, é isso mesmo, aprovado, vamos em frente. Próximo passo, entendeu? Vamos para o 8 de janeiro, vamos para o 12 de dezembro, vamos para o 30 de outubro. Tá bom, então esse é o primeiro relatório da CCI, tá certo? E você que está querendo participar, compartilhando, comentando, curtindo, se inscreva também. A gente está com bastantes inscritos. Leve isso para mais pessoas, debatem isso com mais pessoas, tá certo? A gente tem que apoiar essa discussão. E aqui não tem paixão, aqui não tem fanatismo, tá? E aqui não tem lado. Aqui a gente quer a verdade. E que Deus abençoe todos vocês. Está aí o nosso JP Notícias, eu sempre lembro, porque se eu não tiver o apoio de vocês, isso aqui não avança, meu amigo. Porque isso aqui é tempo de meditação, de pesquisa, sabe, de análise. Você tem que ficar, às vezes, parado, olhando para o céu, olhando para uma árvore,
né, meditando, para você conseguir juntar os pontos, os pingos, né? Tem aqui um fio desencapado, você pega, amarra. A ideia é chegar no mais perto possível da verdade. Porque a gente quer o quê? Unir esse país, pacificar essa nação. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês. Tá bom?